Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, irmãos: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero começar essa mensagem definindo para os irmãos, ou definindo para os irmãos, o que significa a palavra evangelho. Todos já conhecem. Mas eu quero mais uma vez enfatizar essa palavra para os irmãos. A palavra evangelho significa boas novas, ou boas notícias. E aí, nós podemos perguntar, mas por que boas notícias? Porque provavelmente, ou com certeza, existe uma má notícia. Amém? E essa má notícia, irmãos, essa má notícia foi dada por Deus. Foi dada por Deus lá no jardim do Éden. Maldita é a terra. Maldito é o homem, maldito é a criação, por causa do teu pecado, por causa da tua desobediência. E vocês já sabem do quem eu estou falando. Por causa do pecado de Adão, irmãos, toda a humanidade, sem exceção, dos que já nasceram e dos que ainda vão nascer, nascem debaixo da maldição do pecado. Todos. A gente pode observar dentro das escrituras que o próprio Paulo, o salmista diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. E essa é a má notícia. A má notícia é que toda a humanidade está condenada com essa má notícia, porque Deus, quando Adão pecou, Ele transmitiu esse pecado para toda a sua posteridade, para toda a raça humana, todos os homens. Quando eu falo homem, eu digo humanidade, pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa de um só homem. E observa que essa maldição, que essa má notícia, ela foi dada em um jardim lindo, em um jardim perfeito, em um lugar de harmonia perfeita, onde o homem tinha contato com Deus, cara a cara. E Deus então proferiu essa maldição para o homem, e todos nós fomos levados junto com Adão. Mas 12 horas antes de Cristo ser crucificado, quando ele então até mesmo indaga ao próprio Pai se fosse possível passar dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade dele. A boa notícia estava ali, em um jardim, mas em um outro jardim agora, totalmente diferente, em um jardim que ele seria moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Naquele jardim do Getsemane, lugar de moer azeitona, ele foi moído por mim e por você. Essa é a boa notícia, aleluia.
O Evangelho significa isso, meu irmão, meu amado. O Evangelho significa que Ele morreu por nós, que Ele entregou a sua vida, que Ele tomou o cálice da ira de Deus, que Ele fez propiciação pelos nossos pecados, por nós, que Ele morreu substitutivamente, que Ele morreu vicariamente, por mim e por você. Eu vou chegar lá no texto que eu li, irmãos, só para que os irmãos entendam. E quando Ele estava na cruz, se eu não me engano, foi a última palavra dele. Alguns dizem que não, mas a última palavra dele, em grego diz, tetelestai, está consumado. Sabe o que significa? Significa que toda a exigência da lei de Deus, que eu e você, que toda a humanidade, lei essa que declara o caráter santo de Deus, e que eu e você, destituído da glória dele, seria incapaz de cumpri-la. Mas quando Jesus exclama no Calvário, está consumado, Ele estava dizendo, eu cumpri toda a minha missão, eu fiz tudo aquilo que era para fazer, tudo que foi designado, toda vírgula, todo ponto da lei, eu cumpri, eu paguei por causa de pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós. E esta palavra, irmãos, tetelestai, no grego está consumado, ela traz um significado lindo, interessante. Quando um preso, ou um criminoso, era levado ao cárcere, quando ele pagava toda a dívida dele, quando ele ficava quite com a justiça, era emitido um documento, e um juiz carimbava nesse documento uma palavra que estava anexado em um carimbo, esta palavra tetelestai, dizendo que aquele preso, que aquele homem que foi condenado pela justiça já não devia mais nada para a justiça. Isso significa que Cristo pagou todo o meu e o seu pecado. Significa que nós não devemos mais nada para a justiça de Deus, porque Cristo é quem é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando no texto, irmãos, era natural que os discípulos, depois da crucificação e depois do sepultamento do Senhor, eles fugissem, corressem de medo, porque já não estavam mais com o Senhor. Era natural isso, irmãos, porque eles depositaram a fé deles em Cristo, acreditaram no Senhor, acreditaram naquilo que talvez erroneamente tivessem interpretado aquilo que Jesus ensinou, porque achando então que Jesus estava prestes a restaurar o reino de Israel, mas não era isso que Jesus teria que fazer. E então, com medo dos judeus, porque o seu mestre havia morrido, se esconderam naquele dia, primeiro dia da semana. Mas o mestre, irmãos, no meio daquele medo, no meio daquele desespero, ele aparece, irmãos, e ele sauda os seus discípulos com a paz. Paz seja convosco. Para com esse medo. As minhas promessas vão acontecer, vão cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco. Sabe o que significa esse termo paz, irmãos? É o mesmo termo que o evangelista João usou, o mesmo termo que Paulo usou em Romanos 5.
Romanos 5, versículo 1 diz: justificados sois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, irmãos. Sabe o que significa essa paz? Essa paz significa reconciliação, pastor. Porque nós éramos inimigos do Senhor Deus. Nós éramos inimigos, mas Jesus nos reconciliou com Ele. E por isso Ele entregou a paz para aqueles irmãos, para aqueles discípulos. Ele trouxe a verdadeira paz, no meio daquele desespero, daquele medo dos judeus. Ele aparece, já com o seu corpo totalmente transformado. E então, traz a paz para aquele lugar. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Que depois que Cristo mostra que realmente Ele era o Cristo ressurreto, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Irmãos, é lindo, irmãos. É lindo essa passagem. Eu estive meditando nela esses dias. E no meio desse desespero, no meio desse medo, que às vezes acomete o nosso coração também. Às vezes acontece conosco. Nós não somos perfeitos. Medo é um estado de espírito que todo mundo tem. Acontece. Mas quando o Senhor aparece, quando o Senhor nos dá a paz dEle, a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o nosso Senhor. E quando isso acontece, quando Ele nos tira desse estado de pânico que passamos, o nosso coração enche de alegria, irmãos, aleluia, porque nós sabemos quem Ele é, porque nós sabemos que Ele é o nosso Redentor, o nosso Deus vivo, o Deus eterno, o Deus santo, o glorioso. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, lá no capítulo 6 do profeta de Isaías, a Bíblia fala no primeiro versículo: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, no ano em que morreu o rei Uzias. Só isso. A palavra Senhor ali, irmão, é Adonai, no original. Original significa dominador. E na época em que morreu o rei Uzias, foi uma época difícil para o povo de Judá, porque o povo tinha o rei Uzias como maioral, embora ele tenha morrido por causa da sua insensatez, mas ele foi um bom rei, um rei que reorganizou a religião, a economia do país, ou seja, o povo confiava nele. E nessa mesma época, a Assíria havia se tornado um grande império mundial. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Nessa época, a Síria vinha como um rolo compressor, tragando todas as nações, destruindo tudo, conquistando tudo. Se você olhar no mapa bíblico da nossa Bíblia, você vai ver o tamanho do império assírio, era gigantesco. Ninguém conseguia conter aquele povo. Eles vinham destruindo tudo, irmãos. E quando aconteceu que o rei Uzias morreu, Deus mostrou a Isaías, no ano que ele morreu, o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, dizendo o seguinte, que a esperança terrena havia morrido, mas o verdadeiro Senhor estava sentado no seu trono, aleluia, e contemplava o seu povo. Ele é a esperança do seu povo. E nós, irmãos, temos que colocar uma coisa no coração: a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não é nosso dinheiro, não é a nossa casa, não é nosso conforto. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. Confie no Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
Esse é o ID do Senhor, irmãos. Depois de todos nós aqui, todos crentes, todos regenerados, nova criatura no Senhor, Ele disse assim, irmãos, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. Até mesmo você que não fala em línguas estranhas, que não tem o dom de línguas, mas você tem o Espírito na sua vida. Você tem o Espírito em sua vida, irmãos. Porque do mesmo jeito que Jesus assoprou sobre os discípulos nesse episódio, Ele também nos deu o Espírito. E isso significa, irmãos, há controvérsias, mas esse receber o Espírito Santo significa que naquele momento, aqueles discípulos foram regenerados, foram transformados em nova criatura, do mesmo jeito que nós fomos. E agora, com essa situação, com essa condição que nós temos de entender as coisas do Espírito, porque outrora não tínhamos, é nossa obrigação falar do reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo para falarmos das grandezas do Senhor, para falarmos que o Senhor é o único caminho, que Jesus é a única verdade e que Ele é a única vida. Não existe outro caminho para levar a Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser olhar para o Calvário, a não ser olhar para o sacrifício expiatório dEle. Quando nós olhamos para o sacrifício que Ele fez, quando nós entendemos e confessamos com o nosso coração aquilo que Ele fez por nós, somos salvos, irmãos, de uma vez por todas. Libertos das amarras do pecado, escravizados por Satanás, agora somos livres. Livres para proclamar as boas novas do reino de Deus. Foi por isso, irmãos, Jesus apareceu aqui nesse dia para os discípulos, para dizer a eles: a minha missão está cumprida, agora é a de vocês. Ele ainda não consumou as coisas. Enquanto Ele não consumou, enquanto a eternidade não se abriu para nós, a obrigação da igreja é: ide e fazei discípulos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa, irmãos, é a palavra dessa noite. O Espírito veio sobre nós, irmãos. Nós somos pentecostais, nós falamos em línguas, nós recebemos os dons espirituais, mas o mais importante é o dom da regeneração, irmãos. É o dom do novo nascimento, irmãos. É o dom da nova criatura que Ele nos deu. Porque outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora estamos vivos e livres, irmãos, para falar da grandeza de Deus.